Pessoal, tô meio empolgado pra vocês aqui pra mostrar esse caderno, que é o terceiro dos que eu não mostrei, no caso. E vamos lá, vou passar em partes aqui mostrando, acompanhando junto com vocês. Primeiro nós temos um personagem que é muito importante aqui, que é o Neuretron. Ele é considerado a primeira calamidade. Não é considerado não, ele é a primeira calamidade, né? Ele foi designado assim pelo Conselho do Governo Universal. Muito poderoso, eu vou contar a história dele melhor um pouco mais pra frente. Aqui é só uma folha de rascunho por enquanto, né? Só os rascunhos de desenvolvimento, não é nada parte da história. Aqui temos o Amásil e o Mestre das Sombras, ó. Os primeiros rascunhos do Mestre das Sombras. É um pouco sobre a história. É o MS falando, né? Isso aqui é interessante, eu vou trazer isso aqui pra vocês, mas é o MS falando como ele nasceu, né? Quando ele finalmente fala, porque o MS ele não fala, o Mestre das Sombras não fala, ele só fala através de profecias. Temos o Razani, muito poderoso, é como se fosse um Superman, só que na versão muito mais overpower dele. O Razani é como se fosse o pivô do universo, depois eu explico mais sobre ele, vai passando assim, eu vou explicando. Esse é o Eterno Universal. O Razani e o Eterno, eles são de outra obra, pessoal. Aqui o Razani de novo. Eles são de uma outra obra, eles não são dessa obra nativa. Ó, o Neuretron lutando com toda a força dele. Aqui é o Avatar Espírito de Liberdade, muito poderoso também. Aliás, é o mais poderoso dos 7 avatares, é ele, né? Neuretron, aqui é a primeira calamidade. Invocador do MS, que de fato é ele que traz o MS à vida, né? Ele que faz os preparativos no passado para o Mestre das Sombras vir. Aqui temos a fusão do Shamura e do Ninja. E esse personagem aqui em cima não está na história ainda. Ele não faz parte da história. Tem um contexto que ele vai vir, mas ele ainda... Esse design aqui tá solto. Eu fiz esse design, mas ele tá solto. Esse aqui é interessante. É o chapéu do ninja misturado com a Shuriken. É um chapéu Shuriken. Esse é o Lee Sin. Antigamente, o Lee Sin é uma espécie de cowboy. Ele é muito habilidoso. Ele pulou com as duas mãos. Usava 2 espadas. Tem uma história complexa, mas eu só vou passar rápido por cima assim pra gente ver todas as imagens. Esse é o avatar dimensional, é um dos avatares. E aqui ele fala assim pro Lee Sin: eu vou te levar até a sua vingança. O Lee Sin depois ele fica desse jeito. Esse que é o Lee Sin depois. Esse é o Lee Sin antigamente, né? Um cowboy, digamos assim, que usa espadas, não tá com arma. E esse é o Lee Sin depois. Essa espada inclusive é uma espada muito poderosa chamada Indorion. Eu vou explicar depois melhor o que significa os Indorions. E esse é o Bruxou, Tribi, Black Balt, Bruxou, Baltazar, né? 3B. Ele é um personagem que tentou influenciar o Lee Sin pra tentar matar o Supien, que é um dos mestres da guilda. Aliás, que é um dos membros da guilda. É um dos 7 avatares do Amásil. E acabou dando errado isso, né? Porque o Lee Sin, ele durante muito tempo tenta matar o Supien, pensando que o Supien que destruiu a aldeia dele, sendo que na verdade tinha sido o próprio Tribi que fez isso, né? Mas depois eles se aliam e os dois juntos dão trabalho pra guilda e até pro Mestre das Sombras um pouquinho. Aqui mais uma vez o Neuretron, né? O curioso é que quando o Fúria de Liberdade for lutar contra o Neuretron, né, ele volta no passado para lutar contra o Neuretron. É o Fúria de Liberdade, não o Espírito de Liberdade. E ele descobriu que o Neuretron, na verdade, é esse robozinho aqui. Esse robozinho pequenininho é o Neuretron, não o ser que ele mostra que ele é, né? Ele mostra esse ser aqui, mas na verdade ele é esse ser pequenininho. Tá aqui o portal que traz o Mestre das Sombras. Tá escrito aqui, ele já está entre nós. Vou apenas acordar, porque de fato o Mestre das Sombras já está entre eles, né? O Mestre das Sombras é só a energia. Ele não é um ser que, eu vou invocar o Mestre das Sombras, ele já tá lá, ele só vai despertar. Porque o Amásil, quando derrotou o Mestre das Sombras no passado, deixou ele inerte, digamos assim, desacordado. Aí o Neuretron vai, faz todos os apetrechos no passado e traz o Mestre das Sombras de volta à vida. Vamos ver aqui, ó. Esse daqui é o Supien, pessoal. O Supien que eu falei lá, que o Lee Sin detesta ele no caso, né? Ele é o pistoleiro. Depois ele fica cibernético quando vai pro céu. O Supien, ele começa aqui, o nome dele, Supien. Ele começa em Taurin, né? Taurin é o nome do planeta onde praticamente tudo começa, né? Taurin. Taurin é o nome de onde que tudo começa na história, pra falar a verdade, né? E depois ele fica com esse design mais tecnológico, né? Tudo isso aqui são olhos. Ele ganha vários olhos cibernéticos em volta do corpo. Mas enquanto ele tá na Terra, ele é um pistoleiro normal. Muito habilidoso, o melhor pistoleiro da Terra. Vai pro céu, depois junto com a Amásia, né? Se junta ao Amásia e vira o melhor pistoleiro do céu. Aqui temos uma imagem do monstro, né? O Mestre das Sombras, MS. Aqui ele é as correntes dele, os apetrechos. Ele deve estar provavelmente fazendo a chama do fim soberano aqui, que é a magia mais filha da mãe que ele tem. A magia que não pode nem olhar pra ela. Só de olhar pra chama do fim soberano você desiste da vida, né?
No caso, ela faz você fazer acontecer isso com você. Ele tem vários cajados, que são cajados de poder, que ficam em volta dele e sempre vem viajando. Nem todas as artes eu desenho esses cajados, porque é trabalhoso, mas ele tem, né? Tem que falar que existe isso. Mais um rascunho aqui do Amaziel, né? O Cosmic ele é uma espécie de um anjo, mas ele não é um anjo, na verdade é uma galáxia que se transformou num anjo. Aqui ele tem 4 asas, a forma com 4 asas, a forma com 2 asas ou uma asa só, que ele fica com apenas uma asa nas costas, e ela fica bem no meio das costas, né? É uma galáxia inteira que virou um ser humano, no caso, virou um ser, né? É muito poderoso, inclusive é aliado do Amaziel. De vez em quando o Amaziel pede pra ele fazer alguma coisa, né? Claro, o Avatar, não o Amaziel verdadeiro, o Avatar. Aqui nós temos o Mestre das Sombras, falando o Amasterial. E aqui temos a Armada. Esse Armada aqui, ele, assim como o Razani, eles vêm de outra obra. Eles não são do Amaziel em si, mas como o Amaziel mexe com vários universos, eles são de outra obra e acabam fazendo participação especial na obra original, né? Sendo até personagens importantes. É como, pra vocês terem uma noção, é como se o Naruto fosse no universo do Goku e virasse um outro personagem lá, entendeu? Mas é o de outro universo. Então o Armada tem uma série que é só dele, do Armada, e depois ele vira escolhido do Mestre das Sombras. O Neuretron tinha feito tudo aquilo pra tentar virar o escolhido do Mestre das Sombras, mas ele não foi escolhido. Quem foi escolhido foi o Armada, que nem dessa obra não é, de outra obra. Aqui nós temos um dos 12 general, que é o pirata espacial, ou Barba de Ferro, se vocês preferirem assim, né? Ele aqui tá na forma dele ectoplasmática, e o da hora desse general é que ele é o general mais vigarista que tem dentre todos. Aqui temos o barco dele, né? O barco, um oceano que tem um baú dentro do oceano. Isso daqui é tudo que eles vão pegar dele depois. Mas o que eu queria dizer sobre ele? Esse general aqui, ele é terrível, pessoal. Ele rouba um monte de coisa dos outros generais. O Bruxou faz isso de vez em quando, aquele personagem é o Bruxou. Só que o capitão, ele é especialista nisso. Pra você ter noção, essa barba, ele pegou do Bruxou, essa barba de ferro, ele pegou do Bruxou a barba. O corpo robótico dele, ele pegou do Mechalon, que é um dos 2 generais, que é um robô. Essa forma ectoplasmática, essa forma que ele é um fantasma, né? Um fantasma do espaço. Quando ele perde essa capa robótica, ele vem pra essa segunda forma dele, que ele fica mais ativo, mais ágil, mais poderoso, ganha outras habilidades, né? É tipo a escapatória dele, que aquele é uma forma fantasma. Essa forma fantasma ele pegou do Hector Plasma, que é o Cavaleiro Sem Cabeça, um dos 12 generais também. Então, tipo, ele é um vigarista, ele não só rouba os outros, né? Ele rouba os próprios membros da guilda dele. Ele era um vigarista, gente, é um humano que virou um monstro. Não sei onde tá escrito, Supin passado. Ele se envolveu no passado do Supin também. Aqui, ó. O homem que virou um monstro. Ele virou um monstro. De tanto cometer a monstruosidades, quando ele morreu, ele se transformou num... Ó, você vê a cara dele de quem não presta, né? Ele se transformou num dos 12 generais. Ele virou um monstro. Ele conseguiu virar um monstro, no caso, né? Aí, quando o Shamura e o Ninja são mandados pra lutar com ele vai e manda a mulher da tripulação dele pra lá. A mulher. Ó, o desenho dele é bacana, né? Cheio de coisas assim. Eu tenho que terminar essa arte. E ele fala assim, o Avatar Dimensional fala pra não confiar nele, fala, vocês vão pra lá, não confia nele, porque ele é um pirata, né? Então não confia nele, além dele ser inimigo, ele é um pirata. Aí o pirata, ele falou assim, ó, se vocês conseguirem derrotar ela, que é a membra mais fraca do meu grupo, eu deixo vocês ir embora ou pegarem o que vocês vieram buscar, né? Algo assim. E o Shamura e o Ninja, que são os 2 enviados da guilda pra fazer isso, eles vão e derrotam ela. Só que aí ele fala, vocês não pensou que eu ia deixar, né? Que eu ia cumprir com a minha palavra, afinal eu sou um pirata, né? E ele falou que mulheres dão azar no navio, já que mulher dá azar, vão e derrotar ela, né? Só que o Shamura e o Ninja foram mais espertos. Enquanto eles estavam lutando com ele, o clone deles e foram lá dentro do navio pra tentar pegar aquele baú lá que eu falei, que eu mostrei antes. Essa cena aqui é muito legal, muito interessante, eu queria muito poder mostrar pra vocês, mas ela não tá especificada aqui. Mas é a captura do núcleo de placa-mãe, que é um dos 3 primeiros super itens. Esse aqui é um do núcleo de placa-mãe. É quando o Mestre das Fugas vai junto com o Amaziel aqui em cima. E se eu não me engano aqui é o Supin que tá aqui em cima, ou outro personagem. E eles entram dentro de um computador, cara. E é terrível essa cena aqui, mas é muito legal também. Só que eu não vou conseguir explicar ela com maestria agora. Mas dá pra entender aqui. Aqui não sei se vai dar pra ver, mas tem o Supin. O Supin tá olhando e tá falando aqui, nossa, que legal, quer dizer que eu tô dentro de um computador? Aí ele fala assim, e o que é um computador?
porque ele não conhece, ele não faz nem ideia do que é. Esse é o Dude, e naquela mesma sequência são 3 super itens que estão sendo pegos agora, né? Que é a coroa de Dude, um núcleo de placa-mãe, e eu me esqueci qual que é o terceiro item, mas são os 3 primeiros itens que são coletados. É a coroa de Dude, o núcleo de placa-mãe e tem mais um, que é a super toxina, que o Shamura e o Cyber Ninja vão buscar a super toxina. Aqui nós temos a Luther e Severo, que a Luther olha pra ele e fala assim: cuidado, Severo, ele tem um Indorion. O Indorion não, que é o Indorion, que é essa arma aqui, essa ferramentinha do caramba aqui que ele tem, que poucos personagens na história tem. É uma desgraceira essa arma aqui, ela consegue matar qualquer personagem, inclusive, claro, mas das sombras assim não, mas se ela acertar, é hit kill. E ela também, ela não é só uma espada, ela se transforma em chicote, vira várias coisas. Tem algumas imagens delas aqui e eu vou te mostrar. E a Luther, quando vê isso, fala: mano, cuidado, ele tem um Indorion, porque o Indorion, quando ele é sacado, ele cobra um preço de alguém, de uma vida, quando ele é sacado. E se o Indorion não conseguir catar o alvo, o próprio usuário do Indorion acaba morrendo. Então o Indorion, se ele não conseguir, se o Dude sacar o Indorion pra alguém e ele não conseguir acertar o alvo dele, o Indorion depois cobra a vida do próprio portador do Indorion, que é o Dude, né? Mas ele não usou, não. O Dude, na verdade, ele é um aliado, porque ele é um gigante no planeta dele, ele é um gigante no universo dele, né? Apesar que ele é, na verdade, de outra dimensão. E a coroa dele é um dos super itens, mas ele não. Aí ele falou assim: vocês não vão levar minha coroa, já que é uma missão, eu vou lá, né? E nessa que ele vai lá, o Fúria de Liberdade deu uma carta pra Severo e pra Luther, que é essa carta aqui, ó. Ela só tem uma espiral, que ninguém consegue ler, só ele consegue ler, né? Aí ele leu essa carta e falou assim: bom, já que o Fúria de Liberdade me quer lá, então eu vou, não vou dar minha coroa não, já que ele me quer lá, eu vou lá. E é curioso, porque o Dude, ele é muito trabalhado a questão da humildade, porque no planeta dele, ele é um gigante, por isso que ele é coroado rei, né? Ele é um colossal gigante. Quando ele chega no nosso planeta, a altura dele mal dá na canela, né? Mas ele continua guerreirão, continua forte, continua destemido, e ele aprende humildade no nosso planeta para depois voltar para a dimensão dele, né? Aqui temos uma das servas de Neureton. O Neureton, ele teve mais ou menos as 3 servas só, né? Servos e servas no geral, né? Ela é uma plântica, né? Uma personagem da raça dos plânticos, que são praticamente seres de árvore, ó. Também podem vir para a forma humana. E ela é uma plântica, né? Não sei se dá para perceber, mas ela, apesar dela parecer um humano, ela é uma da raça dos plânticos. O Neureton, pessoal, no passado, ele fez tudo o que ele tinha que fazer para preparar aquele portal com o Mestre das Sombras. Ele fez o que? Ele sentou no trono dele e começou a aguardar, porque ele sabia que se o plano dele tivesse dado certo, o Mestre das Sombras ia aparecer. Conforme ele ficou milênios parado, os servos dele começaram a ir embora. Falou: esse cara não vai levantar mais? Começaram a ir embora, né? Nessa que eles foram embora, poucos servos ficaram, até o ponto de ficar só 2. Ela foi uma deles e ainda tem mais um outro que eu acho que tá nesse caderno também. Essa personagem, ela também depois vai ser dominada pelo Bruxou. O Bruxou vai voltar no tempo e vai controlar essa personagem aqui no passado, que é inclusive o que ele usa para dominar o Lisin, né? Ele entra dentro dessa personagem aqui e faz vários apetrechos com ela, porque ele mesmo não poderia voltar no tempo. O Bruxão não tem capacidade de voltar no tempo, mas ele poderia mandar a consciência dele no passado nessa personagem aqui, que ele já deixou preparada ela, sem ela saber, e assume o controle do corpo dela, né? E faz todos os trâmites necessários para conseguir fazer o Lisin virar contra o Supin, contra a guilda. Aqui, ó, e falando no Supin, é isso aqui que acontece, né? Porque o Supin, na fuga do Cristal Balada, ele toma posse desse artefato gigantesco que eu tenho que terminar, inclusive. É um satélite. Nesse satélite tem uma arma. E arma e Supin combinam perfeitamente bem. Ele é o melhor pistoleiro do universo. Deu uma arma na mão dele, ele deu um tiro do satélite que ajudou a guilda numa certa fuga. Quando ele fez isso, o Bruxou percebeu que o Supin era um problema. Ele falou: não, esse cara é um problema, vou voltar no passado e vou acabar com ele. É o que faz ele voltar no passado com meio de conversa pra conseguir, de alguma forma, afetar o Supin e tirar ele da jogada no futuro. E aqui é curioso essa cena, porque é o avatar dimensional falando com o Supin. Só que o Supin não sabe que ele é um dos 7 avatares do Amaziel. Ele também não fala que é ele. Então, o Supin, quando tá no espaço, né, que assim que ele se separa da guilda, ele vai pro espaço sozinho. E aí o avatar fala pra ele: olá, pistoleiro. Deixa eu olhar aqui rapidinho. Ele fala assim: não sou louco de te desafiar, pistoleiro. E o pistoleiro não sabia quem que ele era. Esse é um dos avatares mais poderosos e mais extraordinários que tem. Ele daria uma luta boa com o Supin, e aí provavelmente ele ganharia, mas ele foi astuto e não se deu a conhecer no começo, né? Mas o que ele fez? Ele pegou e melhorou o equipamento do Supin. Aí o Supin, foi no mercado negro junto com o Supin, e ele dá dicas
pra ele melhorar, né? E dar revólver e equipamento pra ele. E aí, tipo assim, ele já era um pistoleiro muito bom. Aí virou o melhor pistoleiro do universo. Ainda com o equipamento que o Dimensional deu pra ele, ele fala que ele consegue, com essas armas, eu tiro até as asas de uma mosca de fruta e deixo a outra intacta. Ele consegue acertar uma asa de uma mosca de fruta, aquelas mosquinhas de fruta, e deixar a outra intacta, pra você ter noção a precisão que esse cara tá com equipamento espacial, né? Aqui temos uma imagem do Avatar Dimensional, ó. Avatar Dimensional, não é nem Avatar, tá? Aqui tá escrito Avatar Dimensional. É esse velho aqui, muito poderoso, tá? Deixou aqui umas cartas que ele vai usar, depois eu vou dar uma explicação melhor, mas bacana essa arte, eu gostei. Mas esse avatar, ele é o único avatar que não vem com a Masterial. Ele gastou a Masterial dele, que é o poder de ficar no peito aqui. De todos os avatares tem uma Masterial, uma letra M bem grandona aqui no peito, que pega de ombro a ombro. Esse não tem. Ele gastou o poder dele para deixar de ser um ser dimensional, porque na onde que ele tava, as outras dimensões, a dimensão que ele tava é uma dimensão muito louca, muito ruim no caso. Qualquer coisa, ele tava começando a perder a sanidade naquela dimensão. Aqui nós temos a nave, né, que ela pode virar um carrinho também. Essa nave aqui é o resultado dos 10 primeiros super itens, dos 10 primeiros itens. No começo da obra, o Fúria de Liberdade, que é um dos avatares do Amaziel, reúne a guilda de todos os membros. Nessa que ele reúne a guilda, os 10 itens terrenos são feitos para fazer essa nave. E com essa nave, eles vão para o espaço buscar os 10 itens, os 10 super itens, né? Os 10 itens terrenos são o primeiro, que é ele conhecendo a guilda, resolvendo os problemas dele na Terra, e depois ele falou, agora a gente vai pro espaço. E foi um choque para muitos deles, porque muitos nem sabiam que existia o espaço para começo de conversa. Espaço sideral, era só história para eles. E aqui é curioso, um dos membros da guilda questiona o avatar, ele fala, um monte de rochas, madeira e planta pode viajar pelas estrelas, né? Um monte de rocha, madeira e planta vai conseguir viajar pelas estrelas? Aí o avatar responde, asteroides viajam, né? Os asteroides viajam. E eles são rochas gigantes e nem possuem motor. Eles são rochas gigantes e nem possuem motor, conseguem viajar pelo espaço, quem dirá um monte de coisa, né? Mas esse aqui foi feito com muita inteligência, inclusive ele é mecânico, e de fato é uma rocha e tem alguns apetrechos de planta. Ele é praticamente um golem, esse bicho aqui. Só que o Avatar Fúria de Liberdade consegue tirar uma nave disso aqui tudo. Só que tem muita tecnologia, tem magia envolvida. Realmente é uma obra extraordinária mecânica esse bicho aqui. Mas ele é destruído. Depois, do meio da história pra frente, não faz muita menção a ele. Mas ele existe, de fato. Não sei porque que tá tendo muita arte com o Supien, mas o Supien, aqui ó. O Supien no passado, nem ele sabe disso no começo da obra, mas ele era um dos membros da Horse. A Horse é uma polícia espacial que tem no todo o universo, tem a polícia, né? E a Horse é a polícia de elite. Tem a polícia básica, que seria a PM, a polícia militar. No caso, e tem o Horse. O Horse seria a SWAT do espaço. E o Supien era um capitão da SWAT. Só que quando ele veio pra Terra, pra Taurin, no caso, ele fez uma missão que ele se lascou, perdeu a tripulação todinha dele. No caso, ele adquiriu uma doença que dava imortalidade pra ele, só que essa imortalidade não é compatível com os humanos. Ou seja, conforme ele ia ficando velho, ele ia perdendo a memória, né? Então ele ficou com aquele aspecto meio branquelo, meio caído. Vocês vão ver aqui, tem mais imagem dele aqui. E aí ele ficou conhecido como fantasma, né? E perdeu a memória, foi perdendo tudo, só não esqueceu o nome dele, que é Supien. Inclusive, quando ele vai pro espaço, né, pro céu, ele encontra uma conferência, e nessa conferência tem uma disputa de tiro, né? Ele fala, vou testar minhas habilidades de tiro, né? No espaço, ele nunca tinha ido pro espaço, ele foi e consegue bater o recorde, só que ele não sabia que o recorde anterior já era dele, do Capitão Supien, só que ele não sabia, né? E ele bate de novo o recorde dele no mercado negro na questão de tiros. Esse é o Xarin negro, o Charin negro, para quem preferir, mas eu chamo de Xarin negro. Essa é uma cadeia negra que tem no espaço. Essas cadeias são gigantes, muito grandes, imensas, pessoal. É muito grande essas cadeias aqui. Nesse universo existem algumas coisas que são colossais. Seriam como, se fosse aqui na Terra, seriam chamadas de 7 maravilhas, né? As 7 maravilhas são construções gigantescas. No universo existem algumas dessas maravilhas também, que são obras gigantescas mesmo. São as maiores que existem em todo o universo. Uma delas é um grande oceano de uma das raças chamada Sereianos. Então tem o grande oceano, ele é muito grande, é um oceano a deriva no espaço, não está preso a planeta, não está preso a nada, é só um oceano gigantesco no espaço. E essas paredes aqui, elas seriam a terceira maior
construção do universo, mas são várias, esse é só um quadrante. O Zaren, ele é o prisioneiro mais perigoso desse quadrante aqui. Só que ele é o mais perigoso e ao mesmo tempo que ele é o prisioneiro mais perigoso, ele ajuda a capturar outros prisioneiros. E não é contra a vontade dele não, ele faz isso porque ele acha que é o certo, no caso, né? Ele não sabe que o Zaren, pessoal, é um dos personagens, como pode dizer, ele aqui é o Zaren negro, ou Zaren neutro, né? Chamado de sinistro. Porém, esse personagem aqui, ele era... o Amaziel verdadeiro, ele é a união de 10 guerreiros. O Amaziel, a primeira vez que o Amaziel apareceu, o Amaziel original. Ele é a união de 10 guerreiros. O guerreiro mais importante era um Xaren. O nome do guerreiro era Xaren, no caso. A Neuretron vai e invoca o Xaren negro, que é justamente para ofender a criação do primeiro herói. Porque o primeiro guerreiro que mais sacrificou, que mais sofreu para que o Amaziel nascesse foi o Xaren. Aí ele vai criar um Xaren negro. Só que esse Xaren negro ele não sabe que ele é uma homenagem. Inclusive ele quer saber, ele fala, nossa, se eu visse o Amaziel, como seria o Amaziel, né? E tal, e ele não sabe, e os próprios avatares, ninguém conta pra ele isso aí, porque ninguém quer contar pra ele, porque sabe que ele já sofreu bastante, e ninguém fala pra ele, então ele vive assim, achando que ele não é um Zé Ninguém, né, tentando fazer o que é certo, pegando os prisioneiros, sendo que na verdade, ele é com o rosto do próprio Amaziel, né, pra você ter noção, o Amaziel tem um cabelo branco e só tem uma fileira preta no meio da cabeça, o Zaren ao contrário, ele só tem uma fileira branca e o resto da cabeça dele é toda preta, e usa roupas pretas, tá vendo, de garras, que era o poder do Zaren original. Isso aqui também é interessante falar pra vocês, pessoal, porque embora não tenha uma arte muito boa, essa cena aqui é muito... a cena é boa, mas a arte aqui não tá tão bem ilustrada. Porém é assim, ó. O Neuretron fala assim pro Amaziel, porque o Fúria de Liberdade junta um outro personagem chamado Amasterial. O nome desse personagem é Amasterial, que é o nome de um poder também, mas ele se denomina Amasterial. E ele vai... e leva o Amasterial volta no passado para combater o Neuretron. E ele manda o Amasterial ir lá lutar. Só que o Neuretron faz um comentário muito interessante, no caso, que é assim, ó. Para me combater, você usou um guerreiro Amasterial, ou seja, você usou o guerreiro Amasterial, visto que eu já me preparei contra você de qualquer forma, né? Então, tipo, ele já sabia que estava completamente preparado contra o Neuretron, e se ele fosse lá, não ia conseguir vencer o Neuretron, né? Porque o Neuretron já se preparou com tudo, então o que ele fez? Mandou o Amasterial na frente dele, porque contra o Amasterial ele não se preparou. E por que ele não se preparou? Porque ele fala assim, ó, de fato, eu não imaginei que você usaria ele, porque é uma investida que nós sabemos que ele não irá sobreviver, né? Ele não vai sobreviver no caso. Ele não vai voltar. Ou seja, o Amaziel tá praticamente mandando o Amasterial para o Amasterial morrer lutando com ele, né? Por isso que o Neuretron calculou. É uma coisa que o Amaziel nunca faria. Ele nunca mandaria ninguém pra morrer numa luta que é dele, né? Só que se ele não fizesse isso, ele ia perder a batalha toda, né? Todo o universo ia perder, porque o Neuretron ia vencer.